Bom dia, alunos do 7º ano. Tudo bem com vocês? Como é que tá por aí? E esse distanciamento todo? Vocês estão se cuidando? Eu tô com muita saudade de vocês. E aí, para tentar diminuir um pouco da saudade, essa semana eu preferi fazer um vídeo para conversar, para vocês me verem. E aí eu queria que vocês também mandassem para mim vídeos de vocês fazendo o dever ou fazendo qualquer coisa que vocês estão gostando de fazer nesse período, brincando, cozinhando, dançando, cantando, tá bom? Essa semana eu vou gravar um vídeo e vou explicar um pouquinho do que é para fazer, até porque eu não tô pegando tão pesado no conteúdo, a gente vai mais de interpretação de texto, tá bom? Até a semana passada eu usei atividades do livro didático. Nessa semana eu vou usar atividades propostas pelo site da Secretaria Estadual de Educação. Inclusive, depois, se vocês quiserem entrar no site, as atividades estão lá, vocês podem ver. Lá tem alguns vídeos que complementam as atividades, é aberto para qualquer pessoa olhar, tá bom? As atividades vão em 2 arquivos de PDF. Se você quiser e puder, pode imprimir, só responde aqui na folha mesmo e cola no caderno. Se não der, se não quiser, enfim, se não imprimir, vocês vão ler os textos, vão copiar só as partes que eu vou marcar com vocês aqui hoje, tá bom? Isso não tem problema, tá? E no final do vídeo eu vou ler um poema pra vocês, que eu gosto muito e que eu acho que traz uma mensagem importante pra gente nesse momento, certo? Vamos lá? Oi. As 2 atividades propostas essa semana são sobre o gênero tirinha. Nós já começamos a trabalhar isso na sala de aula em outros momentos, né? Nós já vimos linguagem verbal, linguagem não verbal. Nessa primeira atividade, que tem a explicação, quero que comece por essa, tá? Que tem essa explicação sobre tirinha. A outra já começa com a tirinha, tá? Então, vocês vão começar por essa. Olha, o que eu espero que vocês consigam com esse dever? Compreender a relação de sentido entre imagem e texto verbal nos variados gêneros. Então, isso a gente já vinha fazendo, né? Vendo a importância do desenho para eu entender a graça, ou vendo a importância da ligação entre o desenho e o texto. Além disso, inferir e justificar em textos, tirinhas, memes, o efeito de humor, ironia e ou crítica. Então, que você entenda quando eles estão sendo irônicos, quando eles estão sendo críticos. Aí, nessa primeira atividade, nós temos esse quadro explicando o que é uma tirinha. Copia esse quadro para mim. Pode ser no caderno normal ou no caderno de produção de texto, vocês que sabem. Copiou o quadro, aí vem para cá. Então, aqui só tá, aqui não é para copiar, é só para ler. Leia a tirinha a seguir e responda as atividades. Você vai ler a tirinha e aí, se você imprimiu, você responde aqui mesmo, nesse espaço que sobrou. Se não, copia a questão 1, 2, 3 e 4 no caderno e responda, tá? Direitinho. Copia 1, responde. Copia 2, responde. De preferência de caneta. Copia de azul, responde de preto ou vice-versa. Na 5 e na 6 já são sobre essa tirinha aqui. Simples também. Terminou essa? Vamos para a próxima. A próxima atividade, o tema também é tirinha. Pode copiar lá naquele lugar do cabeçalho que eu coloco conteúdo. Pode colocar tirinha, tá? E aqui eu espero que vocês compreendam a relação de sentido entre imagem e texto verbal, como já vínhamos vendo, né? Entendam a ironia, entendam a crítica. Então, aí já começa direto na atividade. Então, copie isso aqui, ó, só isso aqui. Responda às atividades no seu caderno. Aí, copia 1, claro, não precisa copiar a tirinha. Copia a letra A, B, C e D e responde. Copia 2, não precisa copiar a tirinha mais uma vez. E copia aqui atrás e responde. Só isso. Terminou. Ah, e tem uma coisa aqui, ó. Na questão 5, fala do uso do porquê. Pode ficar até como uma pesquisa para vocês. São 4 tipos de porquê, né? Tem o porquê junto, sem acento. Tem o porquê junto com acento. Tem o porquê separado, sem acento. E tem o porquê separado com acento. Então, aí vocês pesquisem os 4 tipos de porquê, quando é que eu uso cada um deles. Depois que você pesquisar, você consegue responder assim. Justifica o emprego das formas porquê separado e sem acento, porquê junto sem acento, no segundo e no terceiro quadrinho. Quer dizer, eu quero que você me explique por que ele usou o porquê aqui, ó, porquê separado aqui, e por que ele usou o porquê junto aqui, tá bom? Então, mas antes de responder essa questão 5, faça a pesquisa, ok? Terminou isso aqui, terminou as 2 atividades da semana. Tira a foto do caderno e me envia no PV, ok? Vamos voltar.
Agora eu vou ler um poema para vocês de um poeta chamado Cassiano Ricardo. O poema se chama O Descobrimento. E aí, quando a gente ouve esse título, O Descobrimento, a gente já pensa no descobrimento do Brasil, né? Pedro Álvares Cabral, mas não é disso que ele tá falando. Ele tá falando de um outro descobrimento. Então, o homem já descobriu países, o homem já descobriu comidas, remédios, já inventou objetos, já inventou meios de comunicação, meios de transporte, já foi na Lua. Só que ele vai falar aqui de uma outra coisa que o homem está precisando descobrir. E combina muito com o que a gente está precisando descobrir nesse momento de distanciamento social, de doença, de coisas sérias que andam acontecendo por aí. Vamos ouvir? O poema se chama O Descobrimento. Já se descobriu tudo. O homem tem agora nas mãos a chave mágica de todos os horizontes e labirintos. E já se pode falar, sem cerimônia, numa arma com que promoverá o nosso suicídio coletivo. Todas as ilhas em que possivelmente houvesse um tesouro, todas as ilhas e, que digo eu, os segredos geográficos que enfeitavam a imaginação dos filósofos já foram descobertos. Ao último rio se deu, se não me engano, a denominação de Rio da Dúvida, em homenagem à última dúvida. A lua, de tão próxima, está sorrindo agora, ao alcance dos nossos desejos, qual fruto branco num dos galhos da noite. Já se descobriu tudo. Só nos falta agora o que nos falta? Chegar o dia em que os homens descobrirão assustados de não o terem descoberto há mais tempo, que são uns irmãos dos outros e que nos matamos uns aos outros numa espécie de inocência feroz. Por não termos descoberto essa única e pequena coisa que nos falta, em forma de segredo elementar, já sabido que somos uns irmãos dos outros. Esta coisa de nada, tão simples, tão natural, tão essencial ao nosso ser, que cada um de nós se vê, nem que não queira, refletido no espelho dos olhos daquele a quem fala ou daquele a quem ama, e o que morreu leva nos olhos a imagem de seu próprio assassino, a imagem de Caim fotografada nos olhos de Abel, seu irmão. Essa será então a verdadeira manhã do descobrimento. A manhã de ouro em que os homens descobrirem que são uns irmãos dos outros. Manhã provavelmente brasileira, ou pelo menos mais brasileira que as demais manhãs de várias cores até hoje amanhecidas no mundo, em todas as línguas. Lavemos nossas mãos para que aconteçam esse dia, as nossas mãos sujas de sangue. Pois no mundo assim tão velho e calcinado pelo fogo do ódio, a água em que lavamos nossas mãos e face é a única coisa permanentemente matutina. Cassiano Ricardo. Eu vou deixar o nome do poema e o nome do poeta, se depois vocês quiserem pesquisar, compartilhar, mostrar para outras pessoas, porque ele fala disso que a gente está precisando descobrir agora, né? Que não adianta nada chegar à lua, descobrir outros lugares, descobrir todas as riquezas, se nós esquecemos que nós somos uns irmãos dos outros, né? E que quando a gente fala com alguém, quando a gente entra em contato com alguém, esse alguém tem sentimento, esse alguém leva um pedaço da gente e deixa um pedaço dele pra gente, né? Então, nesse período de pandemia, de coisa ruim, de aperto, de tudo isso, é nessa hora que a gente precisa cuidar dos irmãos, que irmão não é só de sangue, precisamos cuidar uns dos outros. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, que vocês estudem, não deixem tarefa acumular, que vocês aproveitem esse tempo em casa para ficar junto com os pais, para fazer alguma coisa, aprender algo que vocês não sabiam, cozinhar, plantar, organizar, construir uma mesa, não sei. Aproveita ao máximo esse período, tá bom? Beijo, qualquer dúvida vocês me chamem no privado e até a próxima.